Olá, sou o pastor Murilo e vim trazer mais uma vez uma palavra de conforto e muita esperança para o teu coração. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos lembrar o apelo de Jesus, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é o anunciado em Isaías 40, versículo 3, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, conforme vemos em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vós. Jesus deixou isso muito claro para nós quando interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, como está em Lucas 17, capítulo 20 e versículo 21. Estamos há algum tempo debruçados no exame do Evangelho de Mateus, que tem o propósito de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de anunciar o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe com o cumprimento do plano da redenção de Deus. E Jesus revelou a natureza do reino a João Batista e aos judeus, e agora está revelando a nós. Suas ações e palavras desafiavam as expectativas populares sobre o Messias e o seu reino. Os homens daquela época imaginavam a chegada do reino de Deus para ser estabelecido na terra, nos moldes do reinado que eles conheciam, e dos reis que eles conheciam para reinar exclusivamente para o povo escolhido. Os reis que eles conheciam eram perversos, eram maus. Já esse prometido Salvador viria com justiça. Nada do que ele fizer terá uma mancha sequer de erro ou injustiça. A palavra justiça aparece cerca de 200 vezes no Antigo Testamento. Mas Jesus fez uso de inúmeras parábolas para explicar que o reino já havia chegado e que todos deveriam se arrepender e permanecer fiéis a ele para que pudessem entrar nesse reino. Na verdade, veio para o que era seu e os seus não o receberam, como vemos em João capítulo 1, versículo 11. De fato, Jesus disse ter vindo só para os judeus, mas disse também ter vindo a todos que criam nele. João capítulo 3, versículo 15 e João capítulo 15, 24. Essas declarações aparentemente são contraditórias, mas se referem a dois momentos diferentes. É verdade que a missão original de Jesus foi para os judeus, mas as escrituras testificam que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A posição oficial dos judeus foi a de rejeitá-lo como seu Messias e crucificaram. Mateus 27, Marcos 14, Lucas 22 e João 18 testificam. Foi depois da crucificação e ressurreição de Jesus, portanto, que a missão dos discípulos passou a ser ir às nações, cumprindo-se assim as profecias quanto aos gentios. Dessa forma, o apóstolo Paulo pôde dizer aos cristãos de Roma que o evangelho era primeiro do judeu e também do grego, como vemos em Romanos capítulo 1, versículo 16. Por causa da sua rejeição a Jesus, a nação de Israel foi cortada, como está escrito em Romanos 11, 19. Mas quando futuramente se completar a plenitude dos gentios, então Israel será enxertada novamente, como vemos em Romanos capítulo 11 e versículos 23 e 26. É certo que, mesmo tendo sido a missão de Jesus oficialmente para os judeus, ele não negligenciou os gentios. Jesus curou a filha da mulher grega, a Ciro-Fenícia, como vemos em Marcos 7, 24 e 30, e saiu para ministrar a mulher samaritana, como nós podemos ver em João capítulo 4, 7 e 26. E olha, fez a ela a única revelação positiva de que era o Messias. De fato, ele mesmo disse ter vindo também para salvar os não-judeus, os gentios, as ovelhas perdidas que não eram de Israel. Disse Jesus em João 10, 16: tenho também outras ovelhas que não são deste curral, também a elas eu devo conduzir, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E ele de fato fez isso. Mas após a sua morte e ressurreição, conforme nos diz Paulo em Efésios 2,14.
Paulo disse: Cristo é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio. Ele disse a seus discípulos que a sua obra iria alcançar os gentios, como está em João capítulo 10 e 16. E por isso deu-lhes a missão de ir por todo o mundo e proclamar o evangelho a toda criatura de todas as nações e línguas, como vemos em Marcos 16 e 15. E disse mais: fazei discípulos de todas as nações, como está escrito em Mateus 28, 18 e 20. Conforme Romanos 10, 12 e 13, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme vemos em Gálatas 3, 26 e 28. Onde está escrito: de fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vocês, inclusive você que está me ouvindo, que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Não há diferença, irmão ou irmã, entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo, como vemos em João capítulo 17 e 14. O mistério de Cristo foi revelado pelo apóstolo Paulo em Efésios 3, 3 e 7, que diz: como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios, somos nós, somos co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da mesma promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual, diz Paulo, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Fica claro que pela graça e pelo infinito amor de Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, como vemos em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8. Somos, como eu disse, co-herdeiros do reino dos céus. Co-herdeiro significa que nós herdamos com os demais. E precisamos conhecer e ter certeza de que esse reino que nos acolheu é o reino da graça. Por isso, na parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, Jesus ensinou o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, ou seja, a diária, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, ou seja, os últimos, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram de que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu?
ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Veja bem, nesse discurso de Jesus, o reino dos céus é comparado com um proprietário que contrata trabalhadores para a sua vinha e lhes dá o mesmo salário, independentemente da hora em que foram para a vinha, se foi cedo, de manhã, à tarde ou no fim do dia. Quando os trabalhadores que tinham vindo primeiro souberam disso, eles se queixaram com o proprietário, mas o proprietário respondeu dizendo: não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. E esse discurso de Jesus é tão impactante, e foi tão impactante para mim também, que me levou a outro bate-papo paralelo agora com a pastora Marília, que, sensibilizada com a mensagem de Jesus, ela me disse e eu vou compartilhar com vocês. Jesus, como homem, nesse momento em que se apresentava como Senhor da vinha, está nos mostrando que não podemos agir com as pessoas pelo que elas merecem, mas pelo que elas necessitam. Nós humanos baseamos nossos critérios em cima do que as pessoas merecem. Ah, ele merece, eles fizeram por merecer. Inclusive contra nossos filhos, nós os presenteamos pelas coisas que merecem receber. Mas Jesus está nos mostrando nesta parábola justamente o contrário. Quando raciocinamos dessa maneira, nos tornamos desumanos, disse ela. Deixamos de ajudar os que realmente precisam porque achamos que não merecem. Então Jesus está ensinando que esse pai de família esteve várias vezes na praça. No primeiro momento contratou o que se fazia necessário e ajustou o valor da diária em 1 denário. Entendo, disse ela, que ele contratou o número suficiente, necessário de trabalhadores para a sua vinha com o primeiro grupo de obreiros. Mas naquele momento, viu que havia uma grande oferta de mão de obra naquele lugar e somente ele estava contratando. E isso o incomodou muito e tocou seu coração. Vê-se que ficou sensibilizado pela necessidade daqueles trabalhadores de prover seu sustento naquele dia. O discurso de Jesus mostra que aquele pai de família voltou várias vezes àquele local, não com o propósito de contratar mais trabalhadores, mas porque se sentiu incomodado com o grande número de trabalhadores que ali estavam ociosos. Movido pela compaixão, voltou, como já disse, várias vezes e contratou outros grupos de trabalhadores com jornada de trabalho inferior à do primeiro grupo. Jesus acrescenta que, para esses grupos, o dono da vinha prometeu-lhes o pagamento de um salário justo. Uma atitude raríssima entre os empresários. O fato é que havia um grande número de trabalhadores ociosos que certamente não conseguiriam sustento naquele dia, e aquele pai de família sabia muito bem avaliar a tristeza daqueles homens voltando para suas casas de mãos vazias. Chama a atenção o momento da contratação do grupo restante, quando o pai de família, saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Então disse o pai de família: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Por que um salário justo? Porque, como Paulo leciona em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus leciona que tudo vem pela graça de Deus. O reino de Deus é graça e misericórdia, compaixão. Jesus, quando olha para você, olha o que você necessita e não o que você acha que merece. Nesse aspecto é que devemos considerar essa parábola. Os últimos serão os primeiros. Exatamente por isso, ou seja, não pelo que você faz, mas pelo que a graça e a misericórdia de Deus derramam sobre a sua vida. E Jesus mostra que esse Senhor é extremamente generoso, mostrando que a lógica que nós usamos, que é a lógica do mérito, onde você tem que fazer por merecer, não deve funcionar no coração cristão. O cristão não tem que fazer juízo, tem que ser compassivo, misericordioso e gracioso, como o nosso mestre Jesus. Deus é justiça e não adianta murmurar, completou a pastora Marília, e eu estou compartilhando com vocês. Acontece, irmãos, que após ler ou ouvir esse discurso de Jesus, muitos cristãos imaginam se é sensato pensar que Jesus está dizendo que aqueles que praticam sua fé em Deus, veja bem, que aqueles que praticam sua fé em Deus imaginam
que praticando a sua fé por muito tempo, e investindo o seu tempo na obra do Senhor, e que trabalham mais, devem receber uma recompensa maior do que aqueles que estão há menos tempo na obra. Meu Deus do céu! Acontece, e acontece em todos os lugares. Não estaria Deus intencionalmente demonstrando favoritismo por aqueles que vêm mais tarde? Muitos ficam confusos e não entendem qual foi a intenção do Senhor ao pronunciar essas palavras. Você pode ser confundido pelas palavras do Senhor? Não, você não pode ser confundido pelas palavras do Senhor, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como vemos em 1 Coríntios 14, 33. Independente do quanto da palavra de Deus você tem ouvido, quanto da verdade você é capaz de aceitar e compreender, quanta realidade você viveu, ou que resultado obteve, existe um fato. Jesus, a verdade, o caminho e a vida é concedido gratuitamente a toda e qualquer pessoa. E isso é justo para toda a humanidade. Deus nunca favorecerá um filho em detrimento do outro, porque um creu nele há mais tempo e o outro há menos tempo. Nem tratará um filho de forma diferente por causa da idade, da aparência, do gênero, histórico familiar ou outra coisa qualquer. Todos são dignos de obter a graça de Deus. Deus é imparcial e justo com todos os que foram feitos seus filhos com Cristo Jesus, como João, capítulo 1, versículo 12, testifica. No passado, eu mesmo não entendia por que aqueles que criam em Jesus desde sempre e se dedicavam mais, receberiam a mesma recompensa daqueles que há menos tempo se dedicavam ao reino do Senhor. Imaginava eu que Deus estaria sendo injusto. Mas após examinar essa passagem em Mateus 21 e 16, o Espírito Santo não deixará que nenhuma incerteza esteja sobre nós. Deus trata cada um com justiça. Deus não tem favoritismo por ninguém. Não importa se você é recém-convertido ou se tem crido por muitos anos, tampouco importa seu contexto familiar, sua aparência ou qualquer outro atributo pessoal. Deus sempre provê todas as coisas a cada um segundo a sua necessidade. O que importa para Deus é a nossa fidelidade, determinação e a nossa obediência. Importa a Deus sobre todas as coisas e ao seu Filho Jesus Cristo, que nós o amemos em primeiro lugar, que nós nos dediquemos a Ele em primeiro lugar e que nós o tenhamos em consideração em todos os passos da nossa caminhada. E como Paulo nos deixou o exemplo, mesmo em prisão domiciliar, Paulo ficou 2 anos inteiros pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, como vemos em Atos capítulo 28 e versículos 30 e 31. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, conforme Marcos 16, 16. Deus cria sempre ambientes e oportunidades para cada um de nós. E foi justamente no cárcere que Paulo deixou para nós uma herança das obras mais maravilhosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Você tem que viver a verdade e andar no caminho e crer que Jesus Cristo é Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome, conforme vemos em João capítulo 20 e 31. Significa dizer que eu e você só alcançaremos o galardão que buscamos se buscarmos o Senhor com toda a força do nosso entendimento e o amarmos e o colocarmos em primeiro lugar da nossa vida, como eu acabei de falar. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, como vemos em Isaías 55, versículo 6. Deus não decide o destino de ninguém com base na idade, quantidade de sofrimento, nem pelas obras, mas pela graça e misericórdia, conforme Efésios 2, 4 e 9. Não há outra maneira além dessa. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essas passagens explicam claramente os padrões pelos quais Deus avalia o homem e a atitude de Deus em relação ao homem. Deus tem um caráter justo e santo. Ele é justo e imparcial com cada um.
Ele vê se você busca a verdade, se você ama a Deus e se tem um coração obediente, se você é capaz de considerar e satisfazer a vontade de Deus em todas as coisas. Entre aqueles que creem em Deus, não importa se são sacerdotes, presbíteros, apóstolos ou simplesmente crentes, cada um de nós que tem sede e fome da verdade, que é humilde e obediente, é apto para receber as bênçãos de Deus, tanto quanto aqueles que vieram mais tarde para trabalhar na vinha do Senhor. Qualquer um que crê em Deus há muito tempo, mas não vive a verdade, e em vez disso se agarra aos falsos profetas, os falsos mestres e as falsas doutrinas, vivendo seus ensinamentos mentirosos, não importa quanto sofrimento suporte ou quão qualificado seja, no fim não obterá o passaporte, o salvo-conduto assinado e selado com o sangue de Jesus, e será barrado na porta estreita e descartado à porta do reino do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, como vemos em Mateus 25, 31 e 34. Este é um fato imutável e é decidido pelo caráter justo e generoso de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós, como vemos em Lucas 17, capítulo 20 e 21. No reino de Deus, a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram, como vemos em Salmos 85 e 10. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.